Bem-vindo, Hélio, tudo bem? Olá, Adri, bom dia, Renato, bom dia, já boa tarde. Boa tarde. Uma satisfação poder participar do programa de vocês. Pois não, à disposição. Eu queria, Hélio, que você já começasse falando do seu voto e do que significado dele para a questão dos desaparecidos políticos na ditadura militar. Tá, vamos lá, Rovai. O que a gente tem visto, o que se viu nos governo Bolsonaro, nos 4 anos de governo Bolsonaro, foi o desmonte, o desmantelamento deliberado como projeto de governo das políticas de promoção, afirmação e defesa dos direitos humanos. E, em especial, das políticas de verdade, memória, justiça e reparação. Esse processo de desmonte, de desconstrução, ele atinge as suas culminâncias com o fim, com a extinção da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, no apagar das luzes do governo Bolsonaro, a 15 de dezembro de 2022, quando ainda restam, por serem encontrados, pelo menos 160 corpos de desaparecidos forçados. 160 famílias a quem foi subtraído o direito ao luto, a quem foi subtraído o direito ao sepultamento digno de seus entes. E essa comissão é extinta. Portanto, as expectativas pesavam sobre o atual governo com a recriação do Ministério de Direitos Humanos, com a composição adequada da Comissão de Anistia e a expectativa da Comissão de Mortos, da reimplantação da Comissão de Mortos e Desaparecidos. O que acontece é que, e as últimas declarações do presidente Lula da Silva, no sentido de que nós não deveríamos remoer o passado, se surpreendeu a todo mundo, né? Que deveríamos virar essa página. Isso faz crer que as políticas de verdade e memória não acontecerão nesse governo. Os episódios de 8 de janeiro é a conclusão a que se chega no chão duro da realpolitik, é que os acontecimentos de 8 de janeiro impuseram essa limitação ao governo, que a gente sabe que é um governo de coalizão, que é um governo de frente. Isso impõe essa limitação. Está muito claro. As declarações do presidente são nesse sentido. Como também está muito claro, é muito eloquente, o voto, a abstenção de voto do Ministério da Justiça nessa sessão do Conselho Nacional de Direitos Humanos. A representação do Ministério da Justiça se absteve. Se absteve? Sim, se absteve. Foi a única abstenção. Isso é muito eloquente. Só não enxerga quem não quer ver, não é? De modo que, dado esse cenário, Dri, Rovai, dado esse cenário, quer me parecer que só com pressão política, a legítima pressão política gestada no seio da sociedade, nós conseguiremos fazer com que essas políticas voltem a ser uma prioridade de Estado. Portanto, para os organismos da sociedade civil que cuidam da questão da verdade, memória, justiça e reparação, quero crer que essa pauta deve ganhar centralidade, agora mais do que nunca. Isso deve partir da sociedade civil, o esforço de construção de um consenso quanto à importância dessas políticas. A Comissão de Mortos e Desaparecidos não foi reconstituída, havia toda uma expectativa nesse sentido, não foi. A Comissão de Anistia, recomposta adequadamente, mas vem funcionando com muita dificuldade por aspectos estruturais, e nada, eu não digo isso com nenhuma satisfação, nada faz crer que nós vamos avançar nesse governo. Nada faz crer. Portanto, pois não, Dri, desculpa. Não, é que o Rui Falcão falou agora que o decreto dos mortos e desaparecidos saiu da Casa Civil e voltou para o Ministério da Justiça para dar o ok, porque o Ministério da Justiça já tinha dado sob a gestão Flávio Dino, e agora com o Lewandowski voltou para o Ministério da Justiça. Pelo menos é um sinal. Viva.
Mas não sei, com esse voto aí do Ministério da Justiça, com a representação, já não sei. Mas quero muito estar errado. De modo que, sensível a esse momento político, olha, vocês me interrompam porque advogado fala muito, tá? É minha profissão. Não, tranquilo. Eu falo o dia inteiro e estou fazendo um esforço imenso para poupá-los do juridiquês, tá? Ô Hélio, aqui a gente se chama fórum não por conta de questões jurídicas, por conta do Fórum Social Mundial lá de 2001, que teve uma tradição larga. Mas nos nossos programas é difícil o dia que não vem um advogado, porque vocês falam bem. E essa coisa de fórum, então, nos inspira, né? Pois bem. E o Conselho Nacional de Direitos Humanos foi sensível ao momento. Na celebração dos 60 anos do Conselho, foi feita uma audiência pública, a que estiveram presentes ex-ministros de direitos humanos, e veio esse assunto à baila. Houve uma palestra de um historiador que levanta todo o histórico do Conselho de Direitos Humanos, e o caso Rubens Paiva é emblemático também para o Conselho de Direitos Humanos, e a gente pode já falar por quê. E aí surgiu a ideia, nada mais democrático, né? No seio de uma audiência pública, né? Nada mais democrático. Surge a ideia da reabertura desse caso, que é um caso carregado de simbolismo. É carregado de simbolismo pela violência, pela impunidade, por ser mais um caso de desaparecimento forçado, e aqui já disse nada menos do que 160 corpos desaparecidos, surge essa ideia. Foi levada à deliberação na sessão de terça-feira, antes de ontem, e com a abstenção do Ministério da Justiça, foi aprovada. Na sessão estiveram presentes familiares do deputado Rubens Paiva, Vera Paiva, sua filha, neto, e foi uma sessão muito, muito bonita, muito marcante, muito tocante, muito emocionante. Esse caso, ele é muito caro ao Conselho. É como que uma dívida que o Conselho Nacional de Direitos Humanos houvera contraído com a sociedade brasileira. Isto por quê? Rubens Paiva foi sequestrado, assassinado, barbarizado no DOI-CODE do Rio de Janeiro. O sequestro se deu em janeiro de 1971, em janeiro. Nesse mesmo ano, o assunto foi levado ao CDDPH, Centro de Defesa dos Direitos, Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, de que o Conselho Nacional de Direitos Humanos é sucedâneo. E naquele momento, o assunto foi levado à deliberação e a votação acabou empatada. A votação acabou empatada, ensejando o desempate pelo ministro da Justiça, que era o presidente do órgão, era o presidente do Conselho. O ministro da Justiça era ninguém menos do que Alfredo Buzaide, que dispensa apresentações. Alfredo Buzaide vota, como voto de qualidade, voto de Minerva, voto de desempate, ele vota, óbvio, claro, pelo arquivamento. Anos depois, ainda durante o período ditatorial, um dos que votou, Benjamin Haddad, um dos que votou pelo arquivamento, ensejando o empate e o desempate pelo ministro da Justiça, confessou de público haver sido pressionado por militares, haver sido pressionado por outros membros do Conselho. Também se soube que membros do Conselho que buscaram informações sobre o caso haviam sido investigados pelos órgãos de repressão. Portanto, o Conselho se sentia sempre meio que em dívida com a família de Rubens Paiva, com o povo brasileiro. Se sentia em dívida com essa questão. E aí, esse momento carregado de simbolismo, não é, entendeu-se de fazer nessa sessão, já como um contraponto com esse convite ao esquecimento que foi feito pelo presidente Lula, não é? Já é um contraponto. Quando a política, as instâncias formais do governo sofrem esse bloqueio, não é? Sofre esse bloqueio, a sociedade civil é chamada a chamar para si, é chamada para trazer para si
essa pauta. E eu acho que é um momento agora, mais do que nunca, de dar centralidade à pauta. Vocês da imprensa estão reverberando isso. A Comissão de Anistia também fez um golaço nessa pauta, agora a fazer a reparação coletiva do povo Krenak. Isso, não podemos perder de vista que foram mais de 8.000 indígenas vitimados durante o período militar, e isso tudo precisa vir à baila. A gente não vai... Isso é um passado que não passa. Se a gente não conhecer o que efetivamente aconteceu em toda a sua plenitude, se a gente não responsabilizar os perpetradores de violações sistemáticas de direitos humanos no período, esse passado não passa. Nós não vamos conseguir aperfeiçoar as nossas instituições democráticas, não vamos conseguir democratizar essas instituições. E eu arrisco um palpite. Quem sabe, se nós tivéssemos, eu fiz consignar isso no meu voto, se nós tivéssemos avançado no processo de justiça de transição, como fizeram Argentina, Peru, Chile, Uruguai, Guatemala, se nós tivéssemos... Agora há pouco a Argentina condenou outros 10 torturadores. A prisão perpétua, me parece algo assim. Eu vi isso pela imprensa rapidamente. Se a gente tivesse avançado nesse processo, talvez não tivéssemos sofrido os abalos, a democracia brasileira não tivesse sofrido os ataques de 8 de janeiro, talvez o nosso Supremo Tribunal Federal, a nossa Corte Constitucional, o tribunal mais importante do país, talvez não precisasse estar dispondo sobre o óbvio de que o poder militar está submetido ao poder civil, que, na verdade, não se pode nem falar em um poder militar, né, que há submissão ao poder civil. Talvez a gente precisasse estar discutindo isso, a gente pudesse ter avançado aí em outras pautas. Fica a interrogação. Sim. E agora você acha que pode chegar num desfecho da família saber realmente o que aconteceu com o Rubens Paiva, porque já se passaram tantos anos e vai ficando cada vez mais difícil, né, de ter... Sim. O trabalho não é fácil. Nós vamos tirar um grupo de trabalho, já tiramos a relatoria do conselheiro, do ex-presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, o colega André Carneiro Leão, que é um defensor público da União, pernambucano, nordestino como eu, um homem profundamente comprometido com essa causa. E nós vamos nos reunir, tirar um plano de trabalho, partir do que já se avançou. A Comissão Nacional da Verdade deu passos importantes nesse sentido, para que nós tenhamos essa compreensão. Além de inscrever na agenda pública essa discussão. A gente está aqui discutindo isso por força dessa decisão, não é? Então, além de inscrever nos debates públicos essa discussão, e também o Conselho Nacional de Direitos Humanos resgata com muito atraso essa dívida com o povo brasileiro. E tem uma pergunta aqui também da Vera Pascoaleto, que agora a gente está vendo aí vários generais sendo investigados, prestando depoimento à Polícia Federal por conta do 8 de janeiro. E aí ela pergunta aqui se o senhor acha que vamos ter militares presos pela primeira vez, né, por conta do 8 de janeiro. É um avanço, é possível, isso é um avanço importante, ninguém está imune à lei, ninguém está acima do bem e do mal. Isso é um passo importante, que essas investigações estejam alcançando, o que quer que seja, militares, não militares, nesse momento não faz a menor diferença, não é? Nesse momento, nós vivemos num regime democrático, a lei é para todos, ninguém está fora do alcance do braço da lei. Então, é sim um avanço importante. Eu só acho e insisto que houvéssemos nós feito o dever de casa, houvéssemos nós avançado nos processos de verdade, memória e justiça, como fizeram países que passaram por momentos de ruptura democrática, como fez a África do Sul. A África do Sul, pós-apartheid, é uma referência nesse processo, não é? E é um processo, inclusive, de pacificação. Pacificação não é amnésia,
não é? Pacificação é saber o que aconteceu efetivamente, responsabilizar quem há de ser responsabilizado, claro, assegurado o devido processo legal, assegurado ampla defesa, coisa que não foi assegurada pelos ditadores, né? Os ditadores não asseguraram as suas vítimas, mas assegurando tudo isso e fazer-se justiça. O Brasil já sofreu 2 condenações internacionais. O Brasil, que é subscritor, que é Estado-parte na Convenção Americana de Direitos Humanos, o Brasil que reconhece a autoridade da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o chamado Tribunal de São José da Costa Rica. O Brasil já sofreu 2 condenações internacionais, porque não investigou os crimes da ditadura, porque não responsabilizou os autores deste crime. Nós sofremos condenação no caso Júlia Gomes Lund versus Brasil, Júlia Gomes Lund e outros versus Brasil, que é o chamado caso Guerrilha do Araguaia, e o de 70 do Araguaia, e o caso Vladimir Herzog e outros versus Brasil. 2 condenações internacionais. O que falta mais? Não é? O que falta? Então, nós devemos persistir nisso. Isso é um imperativo de defesa e aperfeiçoamento da democracia brasileira. Hélio, não sei se você tem condições de entrar nessa questão, mas queria te saber que, assim, não é um crime da ditadura, mas o assassinato de Marielle ganhou repercussão internacional e coloca o Brasil aí também nessa discussão dos direitos humanos de maneira, digamos, vergonhosa. Agora teve a revelação, aí, tentativa de encerramento do caso. Eu ainda acho que ainda há caso a investigar, mas eu queria te ouvir sobre isso, sobre o caso Marielle, se você pode falar a respeito, se a OAB tem tido uma posição nesse debate, Conselho Federal da OAB. Olha, o que nos preocupa a todos no caso Marielle é que ele expõe as vísceras do comprometimento de setores importantes do Estado brasileiro com a criminalidade. Acho que essa é uma questão de fundo, não é? Tem-se um comprometimento de força de segurança pública com o caso, tem-se comprometimento. Eu vi uma matéria que é um escândalo. A Polícia Federal trabalharia com metade da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro comprometida com milícias. Isso é algo impensável. Isso é algo impensável. E o que está, a meu juízo, eu volto para as questões de verdade, memória e justiça, como nós não conseguimos passar a limpo isso, nós temos visto o quê? Que fenômeno nós temos visto hoje no Brasil? A autonomização das forças de segurança. Força de segurança tornada partido político. Aqui no meu estado não é diferente. Aqui no Ceará, você tem bancadas de policiais, forças de segurança, que em parte nenhuma do mundo democrático pode fazer política. Quem carrega uma arma cinta não pode fazer política, mas se autonomizaram. Em alguns estados, a notícia que se tem é que os governadores estão reféns das polícias militares. Essas forças se autonomizaram e se transformaram em força política. Isso é a grande, Rovai, na minha percepção, eu acho que a gente não está dando a importância de vida a isso. A gente não está dando importância de vida a isso. É força de segurança. Eu fui secretário de Estado aqui da Justiça e Cidadania, vi essa realidade de perto. Força de segurança, a cada dia que passa, se autonomizando e se tornando força política. E a gente não está pensando nessa história. Não está havendo aí uma reflexão das forças políticas consequentes desse país. Não está havendo uma reflexão do jornalismo consequente e comprometido desse país sobre isso. Não é? É algo assim que preocupa muito. Preocupa muito. A autonomização das forças de segurança e o comprometimento de setores das forças de segurança. O caso Marielle expõe essas vísceras. Não é? Eu pude ler o relatório da Polícia Federal, é chocante.
não é? É chocante. Eu não vou entrar em mais detalhes, porque eu, como profissional do direito, eu tenho muito cuidado sobre opinar sem conhecer os autos. Isso aí, para a gente, é mais complicado. Mas eu li o relatório da Polícia Federal e é preocupante, né? É chocante, mais do que preocupante, o nível de comprometimento do Estado com isso, não é? Então, é algo que a gente... É envolvimento da política, das forças de segurança, das forças judiciais e de um pedaço da mídia, o que é mais... Então, assim, está carcomido por dentro mesmo o Estado brasileiro, né? E as instituições como um todo. Isso é muito grave. A gente não... Vai ser difícil avançar. Vai ser difícil avançar. O Ministério da Segurança Pública seria uma solução ou você é contrário a essa tese? Olha, a criação de uma estrutura burocrática, eu penso que é pouco relevante. Está no âmbito do Ministério da Justiça, está numa pasta separada. A questão é o nível de prioridade que vai se dar. É o nível de prioridade que vai se dar. Certamente, impõe-se uma articulação que é muito embrionária. O fenômeno da criminalidade hoje é um fenômeno transnacional, é um fenômeno interestadual. Então, há de se haver, o Ministério pode ser a mola propulsora disso, para a articulação de uma política nacional que envolva todos os estados. Não é? A presença de facções criminosas, as facções criminosas se tornaram muito nacionais. Eu não vou citar nenhuma delas aqui para não fazer propaganda desse povo, mas você tem facção criminosa brasileira, autenticamente nacional, a nossa, que está presente em mais de 40 países, multinacionais do crime. Não é? E não vai ser um Estado que vai resolver isso. Não é? E a questão do Ministério, honestamente, eu não sei, a questão é o nível de prioridade que vai se dar. Se no âmbito de um Ministério só, com a criação de um outro, não é? Isso aí, para mim, não é tão determinante. A questão é o nível de prioridade que vai se dar. Porque é próprio da dinâmica das milícias incrustar-se no Estado. Incrustar-se no Estado. É próprio da dinâmica. Não é? É próprio da dinâmica. Então, você passa a ter agentes políticos, você passa a ter agentes do Poder Judiciário, você passa a ter... Isso não é uma dinâmica nova, não há de surpreender. O que se precisa é de um enfrentamento sério disso. Não é? Sabedor de que não é também apenas uma questão policial. Não é? Isso também não é... O tema não se resume a uma ação policial. A gente não pode também amesquinhar esse debate, porque aí a gente vai franquear portas para que aconteça o que está acontecendo em São Paulo, que ali virou extermínio, né? Qualquer ação policial com resultado morte, pouco importa quem morreu, ela é uma ação mal sucedida. Mas o que se está vendo é mata-se 50 e aplaude-se. E o governador vai a público e diz que não está nem aí, que vai reclamar na Liga da Justiça, fazendo gracinha com essa tragédia. Não é? Então, a gente tem que ter cuidados para tratar isso. E o primeiro passo, Rafael, eu sempre digo, até nas minhas falas, que o primeiro passo é a gente se convencer de que não tem solução para amanhã. É um problema estrutural, histórico, que vem de muito tempo, e a gente não vai ter solução para amanhã. Quem vender solução para amanhã ou está enganando ou está enganado. Tá? É uma solução, é um problema que vai além da questão policial. Eu brinco com os meus amigos policiais dizendo, olha, essa coisa de segurança pública é muito séria para estar na mão da polícia. Eu brinco dizendo, claro que a polícia cumpre um papel importante, não é? Mas não é, a gente não pode reduzir isso a uma questão policial. É uma questão muito mais profunda. E a gente está correndo aí atrás desse prejuízo, a gente está bem atrás disso tudo, e a dinâmica criminal só avança. Não é? A dinâmica criminal só avança. E isso é no país inteiro. Muito bem. Indri, temos aí superchats, perguntas. Deixa eu ver. Na verdade, a galera quer o livro aqui. Já tem superchat da promoção. Então, tenho que explicar, Adri, que é o seguinte, Kátia, a gente vai dar um jeito, vai resolver isso contigo. Mas esse livro não entra naquela promoção dos R$25, tá? Ele vai para sorteio, né?
Se com 25, a gente tem 4 outras opções. Se você fizer o depósito de R$25, você concorre não, você pode escolher o Golpe 16, que é um livro organizado por mim, com textos de vários jornalistas e blogueiros, entre eles o Paulo Henrique Amorim, sobre o golpe contra Dilma, a explosão do jornalismo, das mídias de massa à massa de mídias, do Inácio Ramonet, a cidade na geografia global e o curso das ideias, uma história do pensamento político no Brasil e no mundo, do Saturnino Braga, né, que foi senador, ex-prefeito do Rio de Janeiro. Então, com os R$25, aqui em Superchat, qualquer coisa, você manda o e-mail para o Marcos e ganha um desses livros já. E esse aqui participa do sorteio com qualquer... junto com a caneca da Fórum, com qualquer investimento, qualquer doação que você fizer, tanto pelo Pix quanto pelo Superchat. É isso, queria agradecer ao doutor Hélio, muito obrigada pela entrevista aqui hoje. Já vou dizer até a próxima, porque vou chamar novamente aqui para a gente continuar esse papo, que é bem importante e rende ainda muita conversa aqui. Muito legal. Para vir falar da segurança pública no Ceará também, né, Hélio? Vamos conversar, será um prazer. Será um prazer, eu agradeço muito a oportunidade de participar. Rovai acompanha o teu blog sempre, tá? Por isso que eu sempre chamo pelo sobrenome Rovai, porque o blog do Rovai eu só chamo Rovai. Desse Renato eu não acostumo, não. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você pelo carinho, Hélio. Tudo de bom para você, meu amigo. Um forte abraço. Obrigado. Um abração.